Bom dia a todos e obrigado por participarem aqui do nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2019. Vou começar a apresentação pelo slide número 3, onde a gente tem os tópicos que serão discutidos hoje. Primeiro, uma atualização sobre a Leblon Equities e, na sequência, a gente entra no detalhe do que aconteceu com o fundo Leblon Ações e Leblon Previdência ao longo desse terceiro trimestre. O nosso estudo de caso hoje traz BR Foods, uma posição relativamente nova nas nossas carteiras. Iniciamos o investimento ali no segundo trimestre desse ano e temos aumentado aí gradativamente. Hoje é uma das 5 principais posições, tanto do fundo Leblon Ações quanto do Leblon Previdência. Na sequência, a gente vai abrir para perguntas, onde a gente vai poder receber as perguntas pelo webinar e pelo e-mail também. Então, indo para o slide número 5, uma atualização rápida da Leblon Equities. Não houve nenhuma mudança na equipe, continuamos sendo 17 pessoas, das quais 5 são sócios da empresa, uma equipe de gestão formada por 8 gestores e analistas, são 4 cogestores, eu, Marcelo Mesquita, Bruno Pereira e Marcelo Aguiar, e mais 4 analistas cobrindo aí cerca de 70 a 80 empresas de capital aberto no Brasil. Nossa filosofia de investimentos é uma filosofia orientada a valor, com horizonte de longo prazo, prazo médio de permanência das ações nas nossas carteiras desde o início da Leblon em 2008 tem se mantido entre 2 anos e meio e 3 anos. A nossa análise ela é predominantemente bottom-up, quer dizer, para nós é muito mais importante o fundamento das empresas do que as questões setoriais e macroeconômicas, que a gente, evidentemente, analisa também, mas muito mais por uma questão de gestão de risco do que para montar o portfólio. Os nossos produtos são o fundo Leblon Ações e o Leblon Ações 2, que investem basicamente na mesma carteira de ações, a diferença é que são públicos-alvo diferentes. O Leblon Ações é para investidores qualificados e o Leblon Ações 2 é para o público em geral e para os investidores institucionais. E hoje nós temos 2 fundos de previdência, o Leblon Icatu Previdência, que investe até 49% em ações. Esse foi um dos primeiros fundos do Brasil a investir até 49% em ações, lançado em 2009. E mais recentemente nós lançamos, junto com a XP Seguradora, o Leblon 70, que investe até 70% do seu portfólio em ações. E nas próximas semanas a gente deve anunciar o lançamento do Leblon 100, que investirá até 100% do seu portfólio em ações. O nosso histórico, falando aqui do principal produto e o mais antigo da Leblon Equities, o fundo Leblon Ações FIC-FIA, entregou um retorno aí superior a 4 vezes o capital investido desde o início, isso significou 16,3% ao ano, em praticamente 11 anos, comparado com uma performance do Ibovespa no mesmo período de 7,1% ao ano e 10% ao ano do CDI, e o fundo foi capaz de superar o Ibovespa em 10 desses 11 anos. Aqui os destaques do trimestre. O Leblon Ações apresentou uma performance de 8,4% no terceiro trimestre de 2019, contra uma valorização de 3,7% do Ibovespa. Com isso, o fundo acumula em 2019 um retorno de 23,5%, contra 19,2% do Ibovespa. O Leblon Ações 2, uma rentabilidade de 8,5% no trimestre, contra 3,7% do Ibovespa, acumulando no ano 24,8% contra os mesmos 19,2% do Ibovespa. O Leblon Previdência, 5,3% no trimestre, contra 1,5% do CDI, acumulando 15% de resultado no ano. Temos captação líquida, foi um trimestre muito positivo, e o somatório dos fundos da Leblon Equities obteve uma captação líquida positiva de R$454 milhões nesse trimestre. Entrando agora no Leblon Ações, mais especificamente, aqui o gráfico de rentabilidade do fundo desde o início, acumula 424% desde setembro de 2008, líquido de todos os custos, contra 111% do Ibovespa no mesmo período, superando o índice
em 10 desses 11 anos. O quadrinho traz os retornos analisados do fundo em diferentes janelas de tempo. Nos últimos 12 meses, 54,2% contra 32% do Bovespa. Nos últimos 3 anos, 36,4% ao ano contra 21,7% ao ano do Bovespa. Nos últimos 5 anos, 17,8% ao ano contra 14,2% ao ano do Bovespa e desde o início 16,3% contra 7,1%. O Leblon Ações 2, fundo que iniciou em março de 2017, investe na mesma carteira de ações do Leblon Ações 1, acumula um retorno aí desde seu início de 93% contra 64% do Bovespa. E o Leblon Icatu Previdência, um dos primeiros fundos a investir de previdência no Brasil, a investir 49% em ações, acumula aí desde seu início em dezembro de 2009, 151% de valorização contra 53% do Bovespa. Falando um pouco mais detalhadamente da performance do Leblon Ações no terceiro trimestre de 2019, nós temos que os destaques positivos do trimestre foram as ações de Santos Brasil, B3 e Springs. Santos Brasil é uma posição que nós temos no fundo desde 2016. A nossa tese de investimentos passava por uma ocupação gradual da capacidade do Porto de Santos. No momento do investimento, a utilização de capacidade era baixíssima, no auge da recessão no Brasil, da ordem de 60% de utilização de capacidade, o que gerava uma pressão muito grande para os portos conseguirem boas negociações e bons preços pela movimentação de carga. A nossa visão, isso era uma questão cíclica e temporária, à medida em que houvesse uma retomada na atividade, o volume de cargas aumentasse naturalmente, o pricing power dos portos voltaria. Isso já está acontecendo. A Santos tem sido capaz de aumentar preços ao longo do ano de 2019, acima da inflação, quando a gente compara com os preços praticados no ano de 2018, e a utilização de capacidade já superou os 70%, está chegando muito próximo de um patamar onde o pricing power da Santos tende a aumentar bastante. Quando a gente compara o preço de movimentação de carga no Porto de Santos atualmente com o que foram os picos em 2011 e 2012, o potencial de aumento de preços ainda é bastante significativo, na ordem de 40%. O mercado começou a reconhecer um pouco dessa tese agora. A ação da Santos valorizou em mais de 30% ao longo do terceiro trimestre de 2019. Alguns bancos de investimento soltaram relatórios positivos recomendando a compra da ação e ela acabou sendo aí a grande contribuidora no trimestre. A gente aproveitou esse movimento para reduzir marginalmente a nossa posição. Continua sendo uma posição intermediária importante, mas agora representando ali 3,5% do portfólio, já chegou a ser 5% das nossas carteiras. Outro destaque positivo foi a performance da B3. A B3 chegou a ser a maior posição do fundo no início do ano, atualmente é a segunda maior, só perde para a Petrobras. A empresa é a grande beneficiária do cenário positivo que a gente enxerga no mercado de capitais brasileiro nos próximos anos, em função da combinação de retomada da atividade econômica, num cenário de inflação absolutamente sob controle e juros baixos. O mercado de capitais brasileiro, na nossa visão, ele ainda está na sua infância. Um número que a gente gosta, uma anedota interessante para demonstrar isso é o fato da liquidez diária da Bovespa hoje, que está em torno de 16, 17 bilhões de reais, o que significa 4 bilhões de dólares, equivale à liquidez diária da Amazon, ou do Google, ou do Facebook na Bolsa Americana. Quer dizer, uma ação americana líquida movimenta o que a Bolsa brasileira inteira movimenta por dia. Isso dá um pouquinho da noção do potencial de aumento de negociabilidade das empresas brasileiras e na quantidade de empresas listadas também, que ainda é muito pequena no Brasil. A terceira principal contribuição veio da Springs. A Springs é uma das small caps que nós temos hoje no portfólio. Hoje a gente tem Springs com aproximadamente 3% do fundo, Mills com aproximadamente 3% do fundo e Tegma também com algo em torno de 3% do fundo. São as três small caps
nosso portfólio, e Spring segue se valorizando após a venda muito bem sucedida da operação norte-americana no quarto trimestre de 2018, o que ajudou a empresa a resolver um problema histórico de excesso de alavancagem. Essa empresa tinha uma dívida líquida no final do ano passado próxima a 900 milhões de reais, com um EBITDA de 200 e pouquinho, ali, inferior a 250, o que dava um multiplicador de dívida líquida e EBITDA próximo a 4 vezes, quer dizer, um índice de alavancagem bem significativo. E após a venda da operação americana, a tendência é que a Springs caminhe para uma dívida líquida ali, no ano que vem em torno de 500 milhões de reais, um EBITDA de 250. Então, o net debt EBITDA reduzindo aí para 2 vezes, um indicador bastante confortável, e é uma ação que, na nossa visão, ainda tem um potencial de valorização muito grande. O valor de mercado dela é 600 milhões de reais. Então, se a gente soma 600 com os 500 de dívida líquida projetada para 2020, a gente tem um enterprise value de 1,1 bilhão, uma empresa que deve fazer uns 250 milhões de reais de EBITDA, quer dizer, é uma empresa produtora de bens de consumo, que tem um braço de varejo cada vez mais forte, um e-commerce que encontrou um modelo de negócio, negociando a 4 vezes EBITDA para 2020. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme para encontrar uma oportunidade como essa na Bolsa. O que limita o tamanho da posição no fundo é a liquidez. Então, hoje a gente tem um pouquinho menos de 3% da carteira em Springs. Do lado negativo, a gente teve no trimestre especificamente CEMIG, Gerdau e Banco do Brasil. CEMIG, uma posição que a gente zerou ali no comecinho do trimestre, contribuiu muito positivamente para a nossa performance nos últimos 12 meses. Na verdade, foi a ação que mais contribuiu positivamente quando a gente olha a performance do fundo nos últimos 12 meses, com aproximadamente 7 pontos percentuais de contribuição positiva, em função do valuation ter chegado ali muito perto do valor que a gente considera justo. A gente optou por zerar a posição, dado que upsides adicionais de CEMIG viriam, na nossa visão, apenas de uma possibilidade de privatização, que é uma possibilidade concreta, mas a gente sabe que é um caminho que nunca é tranquilo, é um caminho sempre tortuoso, né, de aprovações em assembleias legislativas, convencimento da classe política e tudo mais. Então, a gente achou que era pouca margem de segurança para manter a ação. A Gerdau segue sofrendo com os fracos volumes venda de aço no Brasil, que ainda não se recuperaram, embora ela tenha tentado e conseguido em 2018 colocar um pouquinho de preço, em 2019 não conseguiu ainda. A empresa ainda opera com uma capacidade ociosa muito grande, esse é um dos motivos que a gente gosta do case. No momento em que a retomada vier, essa empresa consegue crescer receita e EBITDA de geração de caixa sem fazer capex adicional, mas ela tem sofrido aí no curto prazo em função da fraca atividade econômica. E Banco do Brasil, aqui um pouquinho de realização de lucros dos bancos, um pouco do temor aí da disrupção de fintechs, e no caso do Banco do Brasil, especificamente, o overhang em função do anúncio de uma operação de venda de ações da ordem de 6, 7 bilhões de reais, e é natural que, antes dessas grandes operações, as ações sofram um pouquinho em função desse overhang. A gente continua gostando do fundamento, o banco negocia ali com desconto próximo a 50%, quando a gente olha para price to book value, quando compara com o Itaú e com o Bradesco, e não existe hoje uma diferença nas rentabilidades patrimoniais de Itaú, Bradesco e Banco do Brasil que justifique um desconto tão grande. O Banco do Brasil é uma das 5 principais posições do fundo. Apesar da queda, a gente segue gostando da posição e eventualmente pode até aumentar. O que houve de mudança relevante ali no terceiro trimestre, nós adicionamos Via Varejo, uma posição arredondando ali de 4%, um pouquinho menos do que isso. A empresa sofreu aí durante vários anos com conflitos entre sócios, de desalinhamento de interesses proporcionado por esses conflitos entre sócios, na época em que a empresa era controlada pelo grupo Pão de Açúcar. Esses problemas foram resolvidos aí no começo do ano de 2019, quando o grupo Pão de Açúcar vendeu suas ações de Via Varejo, parte para a família Klein, parte para investidores de mercado, gestores, asset managers. Houve uma mudança muito importante no management da empresa. O Roberto Fuchsenberger, que trabalhou durante décadas na Casa de Bahia e mais recentemente estava no conselho, assumiu a presidência da Via Varejo, um profissional que a gente respeita bastante, montou um time muito bom e, principalmente, quer dizer, com o fim desse conflito
entre sócios e com os interesses alinhados. Quer dizer, o potencial de turnaround é muito significativo na Via Varejo. E quando a gente compara o valuation de Via Varejo, olhando o múltiplo de capacidade, né, com o valuation de uma Magazine Luiza, por exemplo, a gente observa ali que Via Varejo hoje negocia aproximadamente 40% a 45% em termos de enterprise value to receita líquida. Ao passo que Magazine Luiza negocia hoje a 3 vezes a receita líquida quando a gente compara o enterprise value com receita líquida. É evidente que Magazine Luiza hoje é o melhor operador disparado do varejo de eletroeletrônicos e do varejo eletrônico no Brasil. Fizeram um trabalho fantástico nos últimos 3 anos, mas negociam com um prêmio de 8 vezes para a Via Varejo. Se a Via Varejo fizer 1/3 do trabalho feito por Magazine Luiza, é uma ação que pode mais do que dobrar de preço. A gente está acompanhando bastante de perto a evolução do turnaround, a montagem do novo conselho de administração da companhia. A gente tem achado todos os movimentos muito positivos. Talvez, se pudesse dar uma sugestão, que pudesse melhorar, eu acho que falta talvez um pouco mais de varejista ali no conselho de administração da Via Varejo. Tem muita gente boa de mercado, muito financista muito bom, mas varejo é muito particular. Então, se os principais acionistas conseguissem atrair ali bons varejistas para compor esse conselho, que hoje você tem ali o Michel Klein no conselho, que é um varejista com décadas de experiência, mas talvez um reforço ali nessa linha seria muito bem-vindo e eu acho que a empresa se beneficiaria bastante. Nós aumentamos a nossa posição em BR Foods, eu vou falar um pouquinho no estudo de caso de hoje, aumentamos de 2,5% para pouco mais de 6% da carteira. Petrobras voltou a ser a principal posição do fundo, subimos de 6 para 9. Laes também aumentamos ao longo do trimestre de 4,5% para pouco mais de 6% da carteira. Banco do Brasil também foi aumentado de 4 para 6, e Embraer dobrou ali de relevância, indo de 1,8% para 3,6% da carteira do leilão ações no fechamento do mês de setembro. Nós reduzimos marginalmente da nossa posição em B3, de 7,7% para 6,4%, e zeramos 2 investimentos, CEMIG, como eu mencionei, e Centauro, que era uma posição pequena, adquirida no IPO. A ação subiu mais rápido do que nós fomos capazes de nos atualizar e de aprender mais sobre a empresa, a margem de segurança diminuiu, a gente optou por zerar a posição e concentrar em outros casos, com upsides parecidos e com um conforto maior da nossa parte. Com isso, o portfólio fica com essa cara aqui no fechamento do trimestre, maior posição Petrobras, seguida de B3, BRF, Banco do Brasil, Light, Suzano e Rumo. Aqui um corte mostrando o percentual do fundo investido em empresas que têm alguma proteção cambial implícita, né? Empresas que têm parcela significativa das suas receitas em dólares. Suzano é o caso mais evidente, com 100% das receitas em dólar. Depois a gente tem BRF, com 50% da receita em dólar. Natura, Embraer e Gerdau compondo aqui 23% do portfólio, e os demais 77% de empresas que têm os seus fluxos de caixa predominantemente em reais. Aqui uma visão setorial do portfólio, então logística e infraestrutura com 22% de alocação, consumo 18%, commodities 19%, financeiro 12%, varejo 9%, energia 6% e assim por diante. Importante reforçar que a gente não olha essa alocação setorial para montar o portfólio. Na verdade, a gente monta o portfólio e depois vê qual foi a resultante em termos de alocação setorial para checar se a gente está muito exposto a um determinado risco específico ou algum setor específico. Se a gente fica confortável com essa pizza, e a gente está confortável com essa pizza setorial hoje, o portfólio é mantido. Caso contrário, um ajuste ou outro é feito. Uma outra visão do portfólio, essa visão aqui por temas. Hoje a gente tem ali como tema predominante na nossa carteira as empresas com alavancagem operacional e ou financeira. São aquelas empresas que têm muita capacidade ociosa e podem crescer nos próximos anos sem fazer capex, expandindo margem e gerando muito caixa para os acionistas. Então, você tem nesse grupo empresas como Mills, Gerdau, Santos Brasil e a própria Springs Global. Aqui, do lado esquerdo, nós temos 35% do portfólio investido nas líderes setoriais, nas empresas de alta qualidade, naquelas que nós consideramos que são vencedoras independentemente do cenário econômico. A gente tem a Lojas Renner no varejo,
Embraer, Croton em educação, Suzano em papel e celulose, B3 no trading, Natura em bens de consumo, que são empresas que, na nossa visão, independentemente do que aconteça com o macro, elas são as consolidadoras naturais dos seus setores e tendem a performar bem, independentemente do cenário econômico. E, por fim, as estatais, hoje representando aqui 16% da nossa carteira, com destaque para a Petrobras, seguido de Banco do Brasil. Aqui algumas visões do portfólio em termos de fatores de risco, aqui a nossa exposição histórica a commodities desde o início do fundo. A gente sempre teve uma participação relativamente pequena e essa participação aumentou aqui para cerca de 20%, muito puxada pelos cases de Petrobras e Metalúrgica e Gerdau. A nossa exposição a empresas estatais, no quadro de direita em cima, também a gente observa que até 2016 uma participação muito pequena em estatais e a gente passou a ter uma posição um pouquinho mais estrutural depois da mudança de governo ali em fevereiro de 2016. Aqui a evolução do nosso caixa, oscilando entre 5% e 15% desde o início, e a alocação em termos de valor de mercado das empresas, né? O percentual do fundo investido em large caps, em small caps, hoje a gente tem um pouco mais de 80% em large caps e menos de 20% em small caps, e esse número oscilou bastante desde o início do fundo, em função ali de onde a gente identificava as oportunidades. Bom, vamos falar agora de BR Foods, empresa relativamente nova no portfólio, entrou no segundo trimestre de 2019. E a motivação, basicamente, aqui foi um evento que provoca uma disrupção muito significativa e a gente não quis ficar de fora nesse momento. A empresa passou por uma tempestade perfeita nos últimos 5 anos, findos ali em 2018, com várias operações investigando problemas de corrupção afetando a empresa, operação carne fraca, trapaça, fechamento de alguns mercados de exportação para a empresa, como a Rússia, alguns embargos afetando o negócio. A alavancagem financeira subiu muito, a dívida líquida sobre EBITDA chegou a 5 vezes ali no ano de 2018. O ciclo de proteínas e de grãos extremamente desfavorável para a empresa, tanto dos produtos in natura quanto dos processados no Brasil também, em função do longo período de recessão. É normal que haja o que a indústria chama de downtrading, né? O cara que comia presunto passa a comer mortadela, o que comia mortadela para de comprar mortadela. Quer dizer, na crise, as margens e o valor agregado vendido pela empresa tende a piorar bastante, e você ainda tinha um cenário de grãos num preço acima do que está hoje. Então, era uma tempestade perfeita, e esse cenário mudou radicalmente ali no ano de 2019, e o grande catalisador foi a eclosão da gripe suína na China, que começou a provocar, e isso é um fenômeno que, na nossa visão, vai levar uns 2 ou 3 anos para ser ajustado, um grande choque na oferta global de proteínas. A gripe afetou, dependendo de quem faz a estimativa, algo entre 35% e 50% de todo o rebanho suíno da China. E a China produz e consome 50% da carne suína do mundo. Então, o que aconteceu na China equivale a morte de 20% de todos os suínos do planeta. Isso é algo que você não repõe em menos de 3 anos. O ciclo do porco é um ciclo de cerca de 3 anos, 3 anos e meio, diferentemente do frango, que em 1 ano e meio você consegue repor uma população, como foi o caso na gripe aviária de 2016, que matou um percentual relevante também dos frangos do planeta, mas rapidamente o mercado, na ocasião, se ajustou. Então, hoje a gente tem um cenário extremamente favorável para o preço das proteínas. Quer dizer, a primeira que subiu, evidentemente, foi o preço dos suínos na China, que nos últimos 12 meses subiu 70%, mas a tendência é que todas as outras proteínas apresentem alta de preço também, em função do efeito de substituição, à medida em que o preço da carne suína dobra de preço. É natural que parte desse consumo migre primeiro para a carne de frango e, na sequência, para a carne bovina. Os grãos também estão em patamares bastante confortáveis para a BR Foods, e a empresa carrega um estoque relativamente alto. Então,
Eu diria que as margens brutas estão, entre aspas, garantidas, aí, pelo menos para os próximos 3 trimestres, que é o tamanho dos estoques de grãos da companhia. Com o problema de oferta na China, a China tem acelerado o processo de aprovação de plantas no mundo inteiro para exportação, e o Brasil tem se beneficiado bastante disso. Ao longo dos últimos 2 trimestres, várias plantas foram aprovadas, e alguns mercados, a tendência é que reabram aí nos próximos trimestres, o principal deles, a Rússia. A BRF ela vai entrar nesse momento de aumento forte na demanda pelos seus produtos, com uma capacidade ociosa muito significativa, hoje de 25%. Quer dizer, em alguns produtos, em algumas linhas, essa capacidade ociosa chega até 50%. E a resultante disso é que essa empresa vai crescer bastante nos próximos anos, expandindo margens e com CAPEX sob controle, porque ela tem capacidade ociosa, ela não vai precisar investir para aumentar a capacidade para atender essa demanda extra que vem aí da China e de outros mercados. Com isso, ela vai experimentar uma fortíssima geração de caixa, pelos nossos cálculos, algo em torno de 10 bilhões de reais nos próximos 2 anos e meio, e com isso ela vai ser capaz de reduzir a alavancagem, que era 5 vezes dívida líquida vista no ano passado, para cerca de 1 vez em 2021. Então, um pouquinho do que foi dito anteriormente, aqui esse gráfico mostra a queda brusca no rebanho suíno chinês, aqui a evolução do rebanho desde 2017, o que está acontecendo agora. Ali no fechamento de julho já era uma queda próxima a 25%, e esse número ele pode chegar a 50%, dependendo de quem faz a estimativa. Como dito, o ciclo do suíno é relativamente longo, um pouco mais de 3 anos, para que você consiga repor toda essa população que foi dizimada agora no ano de 2019. O frango ele tende a ser o maior favorecido dessa migração de proteínas, na medida em que é uma carne mais barata do que a carne de porco. 1 quilo de frango custa algo em torno de 65% do preço do quilo de porco. E o ciclo do frango ele é muito mais rápido. Em 1 ano e meio você consegue aumentar a oferta de maneira significativa. E o frango é o principal produto da BR Foods, ela deve ser a principal beneficiada do que está acontecendo no mercado chinês, na nossa visão. A gente pode observar que os preços já estão explodindo na China. Quando a gente olha ano contra ano, o preço da carne suína apresenta uma alta de 73%, sendo 75% de alta só nesse ano e 5% de alta só no mês passado. A carne de frango já começa a apresentar valorização também, 13% ano contra ano e 12% nesse ano. E a carne bovina demora um pouco mais para reagir, é uma carne mais cara. E, como eu disse, o grande beneficiário dessa migração tende a ser a carne de frango. Então, os preços de suínos na China explodindo, a importação de carne de frango já aumentando bastante, e de carne suína também. Olhando um pouquinho mais longo prazo, quer dizer, existe aí uma tendência secular de aumento do consumo de proteínas, em especial a carne de frango. Nos últimos 50 anos, o consumo global per capita cresceu cerca de 3% ao ano. E olhando um pouco mais de curto prazo, como eu disse, quer dizer, a gente tem a perspectiva de uma boa safra de grãos, e o preço tanto do milho quanto da soja, que representam aí 30% do total de custos da empresa, está num patamar mais baixo do que o patamar observado há 6 meses, 12 meses atrás, o que garante boas margens nos próximos 3 trimestres, quando essa soja e esse milho vão estar sendo consumidos. Falando um pouquinho aqui do nosso valuation, a gente não coloca nenhum benefício de longo prazo para a capacidade da empresa agregar valor aos produtos e ter margens maiores. Então, a gente pode observar aqui na nossa projeção de margens EBITDA, que depois do efeito superciclo de proteínas e alta de preços causado pela disrupção na oferta chinesa, onde a gente acredita que a gente vai ver margens EBITDA de 15%, 16%, 14%, que também não são muito otimistas, principalmente quando a gente olha o histórico dessa companhia, que já teve 16%, 17% de margem EBITDA em outros momentos do mercado, não tão emblemáticos como o atual. Então a gente acha que isso aqui é bastante possível, e na medida em que o rebanho é reposto, a companhia volta aqui na nossa projeção às margens históricas de 12%
ao ano. Então, não tem nenhuma melhoria no mix de produtos implícita na nossa projeção de margens. A nossa projeção de volumes também, eu diria que é razoável, não é nem conservadora, nem otimista. Então, a gente tem um crescimento de volume aqui de 15% no ano de 2020, voltando depois para a tendência de longo prazo de 8% nominal. É um crescimento acima da inflação, mas é justificado pelo fato do Brasil ser o grande ganhador marginal aí no mercado global de exportação, principalmente de carne e de frango. Para vocês terem uma ideia, na década de 90, os Estados Unidos exportava 4 vezes mais o volume de frangos do que o Brasil exportava, e atualmente o volume exportado pelos Estados Unidos é muito parecido com o volume exportado pelo Brasil. O Brasil tem vantagens competitivas naturais significativas, principalmente a proximidade ali da soja, do milho, e a competitividade da agricultura brasileira de soja e milho, como eu disse, representa 30% do custo total da empresa. Então, a tendência é que, no longo prazo, o Brasil siga ganhando market share no trade global de proteínas. Então, com essas premissas aqui, que eu não consideraria otimistas, eu diria que são razoáveis, e usando uma taxa de desconto de 11% ao ano, lembrando que o juro longo no Brasil ele já está abaixo de 7% ao ano, então é uma taxa de desconto que implica num prêmio de risco para a equity superior a 4% ao ano, que também é conservador. A gente teria uma upside de 54% para a ação, no preço justo de R$ 56,00. A ação hoje está em torno de 37. Então, é uma posição que a gente gosta bastante, e hoje é uma das 5 principais posições da nossa carteira. Bom, com isso a gente encerra a apresentação de hoje, e a gente está aqui 100% à disposição para responder a eventuais dúvidas. Obrigado. Tem uma primeira pergunta aqui sobre o que eu falei no início da apresentação, que nós devemos lançar em breve um produto de previdência 100% alocado em ações. E a pergunta é: o portfólio do novo fundo de previdência com 100% em renda variável será o mesmo do fundo de ações? Para quem tem um horizonte acima de 10 anos, vale a pena esperar e fazer os novos aportes no Previdência devido a questões fiscais? Respondendo a primeira pergunta, sim. Vai investir no mesmo portfólio de empresas investido pelo Leblon Ações. Então, os portfólios tendem a ser muito parecidos, se não idênticos, ao longo do tempo. E, de fato, para quem tem um horizonte de longuíssimo prazo, em função da questão fiscal, o fundo de previdência ele se mostra um veículo mais eficiente do ponto de vista fiscal do que o fundo de ações tradicional. Então, a resposta é sim. Uma pergunta aqui também sobre o case de Suzano. A Suzano ela segue sendo ali uma das 6 principais posições da nossa carteira, com 5% de participação. Aqui é um caso clássico de arbitragem de horizonte de investimento. A gente está olhando o investimento em Suzano para os próximos 2, 3, 5 anos. E com essa visão, a gente acredita que a empresa está extremamente descontada. Só que o mercado olha muito o curto prazo, e no curto prazo o preço da celulose no mercado global ainda está deprimido. Então, o preço da celulose no mercado chinês hoje está abaixo de $500 a tonelada, está ali entre 450 e $500 a tonelada. Quando a gente olha o histórico de preços da celulose, esse patamar, em geral, historicamente, é um patamar onde você começa a ver alguma recuperação nos preços, na medida em que grande parte da oferta mundial de celulose ainda vem dos países europeus, dos países nórdicos, que tem um custo de produção em torno do preço atual de venda da celulose no mercado chinês, 450 a $500. Ou seja, não existe nenhum incentivo para aumento de produção, e se o preço cai um pouco mais, nem para manutenção da produção, porque
tem produtores que gastam $500 para produzir uma tonelada de celulose e não vão vender a 450. Então, é natural que, quando o preço atinge esse patamar, você começa a ter ali alguma diminuição na produção, o que leva a uma recuperação dos preços para as médias históricas, que seriam alguma coisa ali em torno de $650 a tonelada. A $650 a tonelada, quer dizer, o upside na ação de Suzano é maior do que 50% na nossa visão. E a gente já começa a ver alguns sinais de que o momento da virada pode estar próximo. Quer dizer, os estoques nos papeleiros chineses e nos portos chineses já começam a cair, né? Eles subiram muito ali no final do ano de 2018. É difícil dizer o que motivou esse fenômeno, se foram compras especulativas do consumidor chinês ou a estocagem especulativa, mas o fato é que os estoques atingiram patamares muito altos, isso fez com que o preço despencasse, mas esses mesmos estoques já começam a cair. Isso pode ser uma indicação que o momento da recuperação de preços está próximo. Quer dizer, a gente não está aqui para tentar adivinhar exatamente qual é esse momento. A gente acha que tem uma margem de segurança muito grande hoje no preço, quer dizer, a empresa não tem nenhum problema, na nossa visão, para gerar caixa, para pagar o endividamento, mesmo que esse ciclo desfavorável permaneça aí por mais 1 ou 2 anos. A questão de esperar uma recuperação de preços ali em direção à média do ciclo. E ainda tem uma cereja no bolo adicional aqui no caso de Suzano, que você nem precisa hoje acreditar muito nessa tese para ter ação, dado tudo que eu falei até agora, mas é uma possibilidade também, né? O que está acontecendo no mercado global de celulose atualmente tem um paralelo interessante com o que aconteceu com o mercado de minério de ferro na década de 90 no mundo. Na década de 90, a China, que era um grande consumidor, mas basicamente supria as suas necessidades ali com a produção local, precisou vir a mercado e começou a importar volumes muito significativos de minério ali no final da década de 90. Ao mesmo tempo em que a oferta global estava se consolidando. Então, a Vale do Rio Doce estava comprando a Samic, a Samarco, a KN, as australianas também consolidando o mercado. Então, você teve uma disrupção na demanda, em função do novo comprador com apetite voraz por minério de ferro, e a oferta se consolidando. Isso fez com que o preço do minério de ferro no mercado internacional, que nos 50 anos anteriores oscilou ali entre $9 e $11, explodisse e alcançasse ali valores próximos a $200 na década passada. E o efeito nas ações foi de multiplicar por 10, 20, 30 vezes em alguns casos, né? Guardadas as devidas proporções, a gente pode estar num momento parecido ali no mercado de celulose. Você tem uma consolidação significativa acontecendo. Quando Suzano compra fibra, ela passa a ter aí 40% do mercado de exportação de celulose de fibra curta global, e a China não tem mais como aumentar a capacidade dela para produzir celulose, e ela está muito próxima da limitação de importação de reciclado, que é importante na matriz ali de matéria-prima para fazer papel, em função de questões ambientais. Então, isso é uma cereja no bolo, é uma opcionalidade, mas está ali guardadinho e pode acontecer. Uma pergunta aqui bem interessante qual é o volume financeiro máximo que vocês imaginam ser factível para conseguir continuar com liberdade, para ter alguma coisa entre 20% e 40% do portfólio em small caps. Isso considerando não só o volume atual de negociação das ações, mas também uma eventual crise onde a liquidez se reduz. Uma das principais ferramentas que a gente utiliza aqui na Leblon para controle de risco é exatamente o controle de liquidez. Então, a gente se obriga a ser capaz de vender um corte perfeito do nosso portfólio, dado uma determinada participação no volume diário de negociação das ações, na janela de 30 dias, que é a janela de resgate do nosso maior fundo e do nosso principal fundo. Então, essa equação ela acaba limitando a exposição individual que a gente pode ter em cada small cap individualmente, e com isso hoje a gente tem um pouquinho mais de 15% ali da carteira
em small caps. Hoje a Leblon Equity está administrando aí alguma coisa em torno de R$ 2 bilhões. A gente acredita que ainda tem um espaço significativo de crescimento, pelo menos até 3 e pouco, e a gente conseguiria manter aí alguma coisa, se evidentemente tiverem oportunidades interessantes disponíveis, a gente conseguiria manter uns 15, 20% do portfólio em small caps, com alguma pulverização ali entre elas. 4 ou 5 nomes seria factível nesse cenário. Mas é evidente que isso é um cálculo que é feito diariamente, esse monitoramento, a liquidez das ações muda bastante, quer dizer, o volume diário de negociação da Bovespa há um ano e meio atrás era 8 bi, hoje é 16. Você tem uma série de novas empresas abrindo capital, então isso é uma conta e um indicador bastante dinâmico. A pergunta específica sobre a PR Foods, perguntando se o upside gira apenas em torno da tese da crise suína e do choque de oferta global para os próximos anos. Hoje eu diria que talvez seja um dos pilares mais relevantes do nosso investment case. Nós gostaríamos de comprar esse investment case baseado numa visão de agregação de valor ao mix de produtos que levaria a empresa a ter margens EBITDA diferente dessa margem EBITDA histórica de 11%, 12% que ela apresentou, que é uma margem típica de quem produz e vende predominantemente commodities. Eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bom de agregação de valor ao mix no Brasil. Isso tende a gerar melhores margens à medida em que a economia se recupera e você tem a volta do consumo dos produtos de valor agregado maior, os hambúrgueres, os pratos prontos, o presunto e menos produto in natura, mas a empresa está engatinhando ainda quando a gente fala em construção de marcas globais, né? Então, não dá para você comparar com outras empresas de consumo, Nestlé, por exemplo, que tem margens EBITDA superiores a 20%. A gente ainda não vê na empresa um caminho muito claro para a construção de uma marca global. Em função disso, a gente não coloca no nosso modelo de avaliação, a gente ainda não dá esse benefício. Isso seria um upside adicional. Então, o case hoje, ele se concentra muito nessa disrupção causada pela crise chinesa e o impacto muito relevante que essa disrupção tende a causar na capacidade dessa empresa de desalavancar o balanço de maneira muito rápida e surpreender em termos de resultados nos próximos 3 anos. É uma empresa que no primeiro trimestre de 2019 existiu uma dúvida muito grande se precisaria fazer um aumento de capital para pagar a dívida ou não. Hoje isso é um assunto que não se fala mais. E eu acho que em 2 anos a gente vai ter uma empresa subalavancada caso a nossa tese se materialize. Vou pegar mais uma pergunta aqui sobre Suzano e Klabin. Sobre os comentários, por que Suzano e não Klabin? Bom, muito rapidamente, quer dizer, a gente gosta de Suzano, entre outras coisas, porque o Brasil tem uma vantagem competitiva natural para produzir celulose. E é fácil de entender. Quer dizer, uma árvore no Brasil cresce mais rápido do que uma árvore cresce nos países nórdicos, que é onde está grande parte da oferta global. Quer dizer, o eucalipto no Brasil, em 5 anos, você plantou, ele cresceu, você cortou e você fez a celulose. Nos países nórdicos, demora 20 anos. Então, o retorno sobre investimento em eucalipto no Brasil é melhor do que nesses outros países, né, em função dessa vantagem natural. E essa vantagem natural acontece porque no Brasil a gente tem terra barata, água abundante e sol basicamente o ano inteiro. Essa vantagem competitiva natural é capturada na veia pela Suzano, que basicamente só vende celulose, tem uma operação de papel muito pequenininha. A Klabin é uma operação muito mais integrada. Quando você vai falar de produção de papel, aí essa vantagem competitiva natural ela perde a relevância, porque papel é máquina, é comprar equipamento, e comprar equipamento para produzir papel
aí a vantagem competitiva passa a ser custo de capital. O custo de capital brasileiro não é competitivo quando você compara com a maioria dos outros países. Então, em termos de fundamento, a gente gosta um pouco mais de Suzano do que de Klabin, mas a gente acompanha a Klabin também, e no preço correto pode ser uma candidata para o portfólio também. Dado o adiantado da hora aqui, eu vou pegar uma última pergunta e caso alguma pergunta não tenha sido respondida, manda, por favor, depois por e-mail para a gente ou liga aqui diretamente que a gente tem o maior prazer em responder. Uma pergunta aqui de Via Varejo: qual é o horizonte do turnaround que o fundo vê para o case de Via Varejo? Essa pergunta é muito difícil, quer dizer, turnaround em varejo, é muito difícil você prever velocidade. A gente está bastante conservador aqui no ritmo esperado para o turnaround, até em função da complexidade de uma operação com mais de 1.000 lojas, um faturamento ali, próximo a 30 bilhões de reais, uma empresa que sofreu muito nos últimos 8 anos em função da confusão societária que eu mencionei. Quer dizer, você tem tudo hoje para que o turnaround efetivamente aconteça. Todas as amarras ali foram retiradas, você tem um CEO que conhece profundamente o negócio, já operou o negócio durante vários anos, numa época em que a Casas Bahia era o líder em conteste do varejo de eletroeletrônicos no Brasil, montou um time muito bom, mas a gente é bastante cauteloso ali na nossa curva de melhoria de resultados para essa empresa. Então, a gente faz ali a Via Varejo chegar numa margem EBITDA de 7%, 8%, só comparando hoje o Magazine Luiza tem 9% de margem EBITDA, a gente faz a empresa levar uns 3 anos para chegar nessa margem. A gente só vê uma recuperação de receita mais significativa a partir de daqui a 12 meses. E talvez isso aconteça antes, porque pequenas medidas já estão sendo tomadas, principalmente no e-commerce, onde parece ter muita fruta madura no chão para eles pegarem. Quer dizer, quando você olha as taxas de conversão dos sites Casas Bahia, pontofrio.com e até extra.com comparado com Magazine Luiza, Amazon e outros, é muito pior, né? E tem algumas coisas que já estão sendo feitas no curto prazo para melhorar essas taxas de conversão, então talvez a gente veja a receita reagindo até antes do que a gente está projetando. Mas a gente está fazendo de maneira conservadora, é uma posição de 3,5% do fundo, então a gente, à medida que a gente for ganhando confiança no turnaround, e principalmente, né, como eu mencionei, se eles conseguirem caminhar ali para reforçar o conselho de administração, principalmente trazendo mais varejista, eu acho que isso poderia aumentar a nossa confiança para ter mais ação de Via Varejo no portfólio. Infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui, a gente tem um outro call começando em breve, mas eu reforço aí o convite, caso alguma pergunta não tenha sido respondida, para mandar diretamente por e-mail para a gente, ou liga que a gente tem um prazer em bater papo e conversar sobre o que está acontecendo na nossa carteira. Queria agradecer muito a presença de todos vocês e já deixar o convite para o nosso próximo call trimestral em janeiro do ano que vem. Um grande abraço, bom dia.